Shalom amados, shalom queridos, aqui Pastor Leonardo da Comunidade Profética Adonai, aqui de Porto Alegre. É uma grande alegria, um grande prazer poder estar aqui mais um dia, mais uma manhã, estar aqui com vocês, transmitindo a palavra que Deus tem colocado no meu coração para derramar sobre vocês, sobre cada um que nos acompanha aqui na Comunidade Profética Adonai e aqui no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, enfim, na rádio web Info e Oração também. A Comunidade Profética Adonai, ela é uma comunidade que se reúne nas casas, uma comunidade que está em crescimento, uma comunidade que está avançando no reino de Deus. Nós estamos situados aqui em Porto Alegre. Se você quer conhecer mais, clica no link que está passando aqui embaixo, no Linktree, e conheça a Comunidade Profética Adonai. Se você se identifica, siga nas redes sociais, nos acompanhe. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, para fazer a sua obra, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para que viemos fazer. Então, é importante que você se inscreva nesse canal, ative o sininho para que venha receber as notificações assim que tiver um vídeo novo, assim que tiver um devocional, uma oração da meia-noite com a pastora Jaqueline, assim que tiver uma intercessão ao vivo de algum evento, algo que estiver acontecendo, você vai ser notificado daquilo que está acontecendo. Siga nas redes sociais também, lá no Instagram, toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos culto online no Instagram. Terminando o culto, lá no Telegram, nossa comunidade de Telegram, nós abrimos um bate-papo para testemunhos, para pedido de oração, para poder debater sobre a palavra, um momento de comunhão, um momento de estar junto lá no Telegram. E não perca nessa quinta-feira, nosso culto, às 20 horas, no Instagram. Tá passando aqui embaixo também o link ali do Instagram. Vai lá, nos acompanha, que é uma bênção mesmo, poder estar reunido, com bom e com suave, que os irmãos vivem em união. E é muito bom a gente viver em união. Eu quero convidar vocês para estar participando sempre do culto, da comunidade. E você que sentir no seu coração, você que sentir de ser um colaborador dessa obra, colaborador da Comunidade Profética Adonai, para que possa avançar, para que a gente possa avançar com nossos equipamentos de mídia, com nossos equipamentos de transmissão aqui no YouTube, na rádio web Info e Oração, para estabelecer o templo da Comunidade Profética Adonai. Você pode fazer a sua contribuição por esse QR Code que está aí passando na tela, por esse Pix que está aí na tela, e você ser um abençoador do reino de Deus. E com certeza o Senhor já multiplicou aquilo que você pensou, aquilo que você sentiu de ofertar para a Comunidade Profética Adonai. O Senhor já está multiplicando, que a semente que cai em boa terra é multiplicada em 60, em 100, em 1000 vezes. Então, multiplique essa semente, multiplique aquilo que você tem recebido. Não retenha aquilo que Deus colocou em suas mãos. Amém? Hoje, a palavra do Senhor, hoje o devocional, aqui o nosso estudo, a nossa leitura, está no livro de Atos, capítulo 27, e o verso também é 27, mas nós vamos iniciar a partir do 20, 21, por ali. E se você não tem muita habilidade ali com a Bíblia, você não sabe muito bem, pega o livro de Atos, que é um lá dos últimos, lá no finalzinho da Bíblia. Vai até o final. Quando você encontrar o livro de Romanos, você volta 2 capítulos e vai encontrar o Atos 27. Certo? Então vamos fazer a nossa leitura. Resumindo o que acontece aqui nessa passagem. Vou resumir brevemente para que você possa ter um entendimento, para depois a gente ir avançando naquilo que eu quero trazer no dia de hoje. Paulo já havia sido preso, estava sendo levado para Roma para ser julgado, por ele ser um cidadão romano. Então, por ele ter nascido em Tarso, Saulo de Tarso, ele teria julgamento como um romano. Então, ele estava sendo levado para esse julgamento, e ele estava num navio indo a Roma para esse julgamento. No meio do caminho, a história aqui vai narrar sobre um naufrágio, lá no verso 27 do capítulo 27.
a história vai falar de um naufrágio, onde Paulo, ele havia tido uma visão. Deus tinha dado a ele uma visão e entendimento. E no meio do caminho, a situação, aquilo que era favorável à navegação, se mudou o tempo. O tempo mudou, veio tribulações, e o navio teve que ficar parado, aportado numa cidade. Paulo ouviu o que Deus falava, e Deus recomendava que eles ficassem ali, até que passasse todo aquele período. Mas o capitão, ele se achava o mais entendido. Quem era Paulo? Paulo não era um navegante. Paulo não tinha experiência de mares. Então ele resolveu não dar ouvido a Paulo, e nem aquilo que o Senhor mandava. E decidiu que eles partiriam mesmo assim. Resolveram seguir a viagem, e no meio desse mar que estava revolto, mar que estava oscilando, que estava com aquela tempestade, começa a entrar água dentro daquele navio. Então os marinheiros tiveram que lançar as suas âncoras, tiraram tudo que fazia peso, e quando já estavam próximos à terra firme, eles oravam para que clareasse logo o dia, para que a luz viesse logo. Alguns tentaram fugir, alguns se atiraram na água, mas os soldados não permitiram que aqueles que eram presos saíssem dali, e até mesmo os marinheiros eram trazidos de volta. Passaram-se 14 dias, e eles sequer se alimentavam diante daquela tribulação. Até que então o navio se partiu. Imagina aquela cena do Titanic se partindo ao meio e afundando. Nisso, os soldados, o centurião, aquele que prendia, queria matar todos os prisioneiros para eliminar peso, e também para que eles não fugissem no mar e sem que pudesse chegar na praia. Mas a vida de Paulo devia ser preservada. Todos poderiam ter perdido a sua vida. Todos poderiam morrer, menos aquele homem. Mas o importante, assim, o que eu quero destacar nisso aqui, que todos poderiam morrer pela imprudência, por aquilo que o centurião não quis ouvir o que Paulo tinha para dizer. Ele não deu atenção àquilo que o Senhor falava através de Paulo. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, seja como ele estiver falando, se ele falar através de uma música, se ele falar através do Espírito Santo, se ele falar através de um profeta, se ele falar através da palavra, do pastor, enfim, se a gente não der ouvidos, se nós não dermos ouvidos, nós vamos passar por tempestades, nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por situações turbulentas, situações que vão balançar a nossa vida, situações que vão nos tirar o foco e até a vontade de nos alimentarmos. Às vezes são poucos dias, às vezes são muitos dias. Essa situação pode ser no seu trabalho, no casamento, na sua vida pessoal, sua vida familiar. E principalmente agora no fim de ano, quando as contas começam a chegar. Chega IPTU, IPVA, IP isso, IP aquilo, e começa a chegar e começa aquele pensamento, como vai acontecer? Mas eu não tenho emprego, minha casa é isso, minha casa é aquilo. E situações familiares, começam atritos familiares, começam atritos dentro de casa, porque nós não sabemos ouvir a voz de Deus. Nós não sabemos ouvir aquilo que Deus tem nos falado, aquilo que Deus tem nos colocado. E quantas vezes nós chegamos no meio da tempestade, estamos lá no meio daquela tempestade e já estamos ali aflitos. Já não temos mais uma oração simples, mas nós temos oração em gritos. E agora vamos ao verso 22 do capítulo 27 de Atos. Mas agora já vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Lembra que o navio se rachava, o navio estava afundando? Paulo falou isso. Mas agora vos aconselho, tenham
coragem, porque nenhuma vida se perderá, somente o navio. Olha, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, tenha coragem, tenha bom ânimo, creia que as coisas materiais se vão, mas a sua vida continua. O Senhor preserva a tua vida. Lembra que a vida de Paulo ia ser preservada? Mesmo preso, mesmo passando no meio da tempestade, a vida dele deveria ser preservada, ele deveria chegar até o destino dele, ele deveria atravessar aquele mar e chegar até Roma. Lembra disso? Mas vamos pensar agora numa situação. Nós estamos no meio de uma tempestade, no meio do mar, não tem para onde fugir. O capitão já não ouve conselhos, ele não ouviu aqueles conselhos. E nós estamos ali no meio daquela tempestade, diante de toda aquela situação. Situação desesperadora que se encontra. É uma situação de desespero, realmente. E o que você faz numa situação de desespero? O que você faz numa situação como essa? Quando já não tem chão para onde pisar, já não tem para onde correr, já não tem mais o que fazer, você está preso. Você está em meio a uma tempestade, está passando por uma turbulência, uma tribulação. O navio já está rachando, está afundando. O que você faz? Seja sincero. Um dia eu passei por umas situações assim semelhantes. Estava em desespero, estava clamando, estava gritando, estava esperneando e gritando. Estava numa situação que o barco estava afundando, já rachando praticamente. Enquanto eu meditava, enquanto eu chorava, enquanto eu buscava, enquanto eu gritava na minha oração, Deus me falou que Ele não ouve a oração de quem grita. Ele não ouve a oração daquele que grita. Ele não ouve a oração de um pecador. Antes de tudo, exerça a fé. Exerça a sua fé. Fortaleça a sua fé. Porque aí sim, um novo filho, aquele que nasce de novo, aquele que se entrega por completo, esse sim o Senhor ouve a sua oração. Ele ouve a oração de fé, ele não ouve a oração de gritos, de desespero. A oração de um pecador desesperado ele não ouve. A oração de arrependimento ele ouve, mas de um pecador desesperado ele não ouve. E o que é o clamor de fé? O que é esse clamor de fé? O que é isso? O que é esse clamor de fé? É chamar a existência, é trazer à existência aquilo que não existe. É como está ali, vamos folhear um pouquinho mais à frente, ali vamos a Romanos 4. Romanos 4 vai nos falar o seguinte. Romanos 4:17 nos diz o seguinte: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele que no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para ver ser pai de muitas nações. Abraão creu diante daquilo que não existia. Era impossível. A Bíblia fala mais assim para que nós possamos trazer à existência aquilo que não existe. Então, tem aquela passagem que está em Joel 3, que diz: o fraco diga, eu sou forte. Está trazendo à existência a sua força. E nessa situação lá de Atos 27, quando Paulo dizia, tenham coragem, ele sabia como usar a fé. Ele sabia acreditar que nenhuma vida se perderia. Nada se perderia. Tenham fé, tenham coragem.
Ele estava dizendo para eles ali, né, naquele momento, para que eles começassem a agir pela fé, para acreditar que eles viveriam, todos viveriam. E você pode acreditar nessa palavra profética que Paulo trouxe naquele momento? Você pode começar a acreditar nas palavras de esperança que podem ser trazidas diante daquilo que estava arruinado e Deus traz de volta? Você pode começar a acreditar que aquilo que estava morto passa a reviver? Você pode começar a acreditar que se o seu casamento estava arruinado, que se seu trabalho estava perdido, que se a sua casa estava destruída, você pode começar a crer que tudo novo Deus está fazendo. É tempo de plantar um novo. Acredita, haja pela fé, ande pela fé, assim como Abraão creu que ele poderia ser pai de nações, mesmo já estando em idade muito avançada. Ele simplesmente creu no Senhor e passou a fazer coisas maiores. Você pode imaginar que aqueles tripulantes daquele navio que pensavam daquele homem que era um preso naquele momento e falava dessas coisas e trazia ânimo e coragem para aqueles todos que estavam morrendo naquele momento, que estavam afundando. Você pode acreditar o que se passava na cabeça daqueles homens? Você pode imaginar o seu navio afundando. Você pode imaginar o seu casamento afundando, seu trabalho afundando. Você pode imaginar se perdendo tudo que tem em suas mãos. Você pode imaginar isso. Mas ainda assim, chega alguém e te diz: tenha bom ânimo, tenha coragem. Eu vou repetir: tenha bom ânimo, tenha coragem. Nenhuma vida se perderá. Somente o navio. Somente o navio vai se perder. E aí isso, se tiver que perder os bens materiais, que se percam os bens materiais, mas preserve a sua vida. Preserve a sua vida e seja focado. Deus está te guardando. Imagina eles dizendo para ele: você é estúpido, nós estamos afundando, vão todos morrer, e está dizendo para a gente ter coragem, para a gente vai viver diante disso tudo. Nós estamos morrendo, nós jogamos tudo fora, o navio está afundando, nós não temos nem as tábuas para estar boiando aqui, e está dizendo que a gente vai sobreviver. Por que está dizendo para ter coragem? Porque ele estava agindo por fé. Ele estava trazendo à existência aquilo que não era possível. Ele estava profetizando que ninguém se perderia, ninguém morreria. E agora, nesse momento, você pode estar passando por uma situação que o seu navio está afundando. Você pode estar passando por um naufrágio nesse momento, nessa época do ano. Situações difíceis vêm todas as épocas do ano. Mas agora você pode estar passando por uma situação muito difícil. Você pode estar passando por situações familiares, você pode estar passando por situações empresariais, situações dentro das suas finanças, situações com seus filhos. Mas acredite, tenha fé, tenha bom ânimo. Nenhuma vida se perderá. Tenha bom ânimo. Clame a Deus com fé, não com desespero. Não grite, não se desespere. Arrependa-se. Chame a Deus com fé. E diga: não vou me desesperar diante de toda essa situação. Dias maus vêm. A situação ruim vem. Mas não se desespere. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha fé, acredite, nenhuma vida vai se perder. Diga a Deus: eu não vou me desesperar diante de tudo isso, eu vou ter bom ânimo, porque a tua palavra me diz que tu me tiras dessa situação. Olha o Salmo 34, no verso 19. Muitas aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vai ter aflições, você vai passar por aflições, vai passar por situações, mas tem de bom ânimo. Jesus disse isso: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que nós não podemos vencer?
Por que nós não venceremos junto com Jesus? Comece agora a ter bom ânimo, comece a viver uma vida nova. Traga à existência aquilo que não existe. Olha, eu vou repetir. Se o seu casamento está afundando, acredite no seu casamento. Se a sua empresa está afundando, acredite na sua empresa. Se o seu trabalho está afundando, acredite em você, no seu trabalho. Se as suas finanças estão afundando, acredite no milagre financeiro. Acredite no milagre, acredite nas suas finanças. Creia, tenha bom ânimo. Transforme o seu pensamento. Aquele pensamento que está abatido, tenha bom ânimo. Bom ânimo. Ânimo. Não é depressão. É ânimo. Não é para baixo. É ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha coragem. Tenha fé. Tudo vai ficar bem. Não estou dizendo que Jesus diz que tudo vai ficar bem. Mas que se você crer nele, andar com ele, as coisas vão ficar bem. Muitas aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Amém? Então comece assim agora a exercer bom ânimo, bom pensamento. Comece a pensar coisas boas. Comece a pensar em fé, agir com fé, traga existência. Ah, meu casamento é uma bênção. Comece a declarar isso. Eu tenho uma casa próspera. Eu tenho uma casa linda, abençoada. Meus móveis são os melhores. São os móveis planejados no qual eu desejo. Eu tenho o melhor sofá da minha casa. Eu tenho o melhor de tudo dentro da minha casa. O melhor alimento. A minha família é a melhor família. Os meus filhos são uma bênção. O meu trabalho é o melhor trabalho. Não olhe para o que você não tem. Olhe para aquilo que você tem. Olhe para aquilo que está em suas mãos. Não olhe para o navio afundando. Olhe para a sua vida. Olhe que é uma água e você pode nadar até chegar em terra firme. Ninguém morreu nessa história. Todos chegaram em terra firme, sãos e salvos. Depois nós passamos para outros estudos ali, tem outros acontecimentos no capítulo 28 que também são muito interessantes, aconselho você a já ir lendo ali. Mas agora aqui, Deus vai te dar poder para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Vai te dar poder para ter ânimo em meio a trevas, em meio a tempestades. Por mais terríveis que essas tempestades possam parecer, mais escuridão que elas possam parecer. Diante de tudo isso, tenha bom ânimo. Em vez de olhar para o desespero, em vez de olhar para os raios, para o vento, para as ondas batendo no barco, olhe para Jesus. Jesus descansou enquanto estava dentro daquele barco. Os discípulos todos ficaram apavorados, mas Jesus descansava. Ele deu ordem e o vento parou. Você está com ele? Então, creia, traga existência. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. E eu espero que ela tenha te encorajado, que ela tenha te trazido bom ânimo para que você possa seguir naquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Não olhe para a situação que está te afugentando. Não olhe para a situação que te traga pânico, pavor. Não olhe para o navio afundando. Olha para a palavra que Deus está trazendo. Ninguém vai morrer, somente o navio vai se afundar. Amém? Então, essa foi a nossa palavra. Nós queremos agradecer pela sua presença. Nós queremos agradecer por você ter vindo até aqui. Foram 25 minutos de ministração. E eu creio que essa palavra chegou até o seu coração, chegou até a sua vida. Compartilha ela com mais alguém. Manda ela para os seus familiares, para aqueles que necessitam receber dessa palavra. E que você possa exercer a sua fé e exercitar a fé do próximo. E se você gostou, está gostando desse conteúdo, não deixa de se inscrever nesse canal. Compartilha, ativa o sininho, entra no link aqui de baixo, no Linktree, nos segue nas redes sociais. Quer um pedido de oração? Ali no Linktree tem um formulário, manda para nós. Nós vamos estar orando por você. E eu peço para que o Senhor venha te abençoar
abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar o seu dia, para que você tenha um dia cheio da presença do Senhor. E não se esqueça, se você quer ser um mantenedor, quer ser um apoiador da nossa obra, o QR Code está aparecendo aqui na tela. E você pode acessar esse QR Code, mandar um Pix naquele valor que você desejar, aquele valor que você queira contribuir. Nós precisamos evoluir na mídia, nós precisamos evoluir no nosso trabalho aqui nas redes sociais, nós precisamos evoluir com o templo e nós contamos com a tua colaboração. Seja um mantenedor do reino de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te traga paz com muito shalom. Shalom!